Oi pessoal, hoje a gente vai conversar com a psicóloga e psicanalista Josiane Ramos Ferreira sobre gêneros. Quem acompanha a novela A Força do Querer, de Glória Pérez, que trata sobre a transição de gênero da personagem Ivana, vivida pela atriz Carolina Duarte, sabe que casos como esse é uma realidade vivida por muitas pessoas, não é mesmo? O assunto é sério, é delicado e por isso a Josi está aqui para conversar com a gente sobre isso e tirar as nossas dúvidas. Josi, obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, especialmente por falarmos de um assunto tão sério, tão delicado, como você mesma disse. Então eu que agradeço essa oportunidade, é um espaço para reflexão que eu acho que todos nós precisamos refletir. Josi, ainda há muitas dúvidas das pessoas, né, sobre isso. Eu gostaria que você explicasse para a gente como funciona essa questão de gêneros. A palavra gênero antigamente era usada só na gramática para explicar, por exemplo, a cadeira, o tênis, né? Depois a palavra foi sendo usada para tratar das questões sexuais, questão de gênero masculino e feminino, e dentro desse campo apareceram todas as, hoje chamado, disforias. Já houveram vários nomes, mas agora usa-se muito disforia de gênero e provavelmente uma nova palavra, incongruência de gênero, vai surgir. O que significa isso? Se a gente imaginar assim, uma linha reta, um polo feminino, um polo masculino, a gente pode imaginar que há pessoas que elas se aproximam mais do polo feminino, umas estão aqui, outras mais pertinho, outras mais aqui, outras que se aproximam mais do polo masculino. O interessante é a gente ter tanto o polo masculino e feminino dentro da gente, que são os elementos masculino e feminino. Nós temos que ter o feminino e temos que ter o masculino também. O masculino é a força, a agressividade, o feminino é o cuidado, né? Toda essa parte mais maternal, etc. e tal. Há pessoas que elas vão se identificando muito com um lado só e às vezes até extrapolam. Então tem pessoas que aceitam o próprio corpo, mas gostam de coisas o contrário do gênero dele. Então dá para entender? Então a pessoa nasceu menino, se identifica com o menino, mas gosta de estar com as meninas e fazer coisas de menina e vice-versa, né? Agora tem gente que não se identifica com o próprio corpo, então não aceita. Quando vai ficando mocinha, que nem a menina vai nascendo dos peitos, ela não aceita. Então muitas amarram uma faixa no peito para não aparecer. Ou os meninos, o grande dilema dos meninos quando começa a nascer barba. Começa a aparecer a barba e os meninos ficam agoniados, porque eles não aceitam o próprio corpo e as mudanças da puberdade. Então isso é uma incongruência, é uma não identificação com o gênero, com o sexo que ele nasceu. Então, hoje se dá o nome de disforia de gênero quando há sofrimento, né? Porque há casos que não há sofrimento, que eu acho muito difícil, mas há. E há casos que há sofrimento. Depois tem todos os mais conhecidos, que já são mais familiares para a gente, que é a questão, por exemplo, da homossexualidade, né? Que antigamente era tratado como doença, hoje já não mais. Por exemplo, o homem que se interessa por um outro homem, isso é uma coisa importante também. A orientação sexual dele é por um homem. Né? Ele está identificado e a orientação sexual é por um outro homem. Tem os homossexuais, gays, lésbicas, os travestis, né? Que também é muito interessante os travestis, porque eles têm uma questão assim, de ser homem e ser mulher ao mesmo tempo, e isso ser muito interessante para eles. E há pessoas que também têm um interesse por travestis justamente por isso, porque é homem e mulher. Aliás, Priscila, uma coisa muito interessante, né, e triste sobre os travestis, não sei se vocês sabem, mas a idade média das travestis é de 40 anos. Olha só. Muito novas. Por que isso? Elas ficam doentes e não procuram serviço de atendimento. Às vezes fazem aplicação de hormônios e aquilo vira uma ferida, pega bactéria, você entende? E não vai para o hospital se cuidar e aquilo vira uma enfermidade e ela morre. Tem a dificuldade de se cuidar. Então, ou também assim, pessoas que maltratam muito. E não procuram, por preconceito ajuda. próprio? Preconceito próprio. O índice de adolescente que está nesse conflito é de 8 vezes mais de suicídio do que o normal.
né? Porque acontece o índice de suicídio, aliás, nós estamos no mês de setembro, que é a campanha do suicídio, né? Para a gente se atentar a isso, essas pessoas têm um índice muito maior de suicídio. Então, a gente tem que parar, analisar, entender melhor isso, né? E rever um pouco dentro da gente a nossa posição, os nossos preconceitos, né? E pensar um pouquinho sobre isso, né? É algo muito sério que a gente tem que realmente conversar sobre isso e pensar sobre isso. Não é um assunto fácil da gente conversar, porque é a questão da sexualidade. Sexualidade é uma coisa que não é fácil para ninguém conversar, né? Imagina para quem sente essa dificuldade, não é? Exatamente. E falando sobre essa questão de aceitar ou não aceitar, por que existem pessoas que são tão resistentes a falar sobre esse assunto, não conseguem tocar nesse assunto? Principalmente as famílias, né? Onde a gente identifica esses casos. O que acontece? Olha, Priscila, hoje, quando a gente fala sobre isso, o que a gente mais vê é assim, que lugar que você tá contra ou você está a favor? Às vezes os pais ficam desesperados, né, e falam assim, nas escolas vão falar sobre ideologia de gênero, vão colocar coisas na cabeça das crianças, né, e ficam desesperados, aí levantam as bandeiras, nós somos contra, outros, nós somos a favor, né. Então, na cabeça da criança, como exatamente. Situação, não é? Exatamente, porque esse problema começa a aparecer, essas questões, né, começam a aparecer desde criança. Então, essa forma da gente pensar as questões de gênero, eu tenho que ser a favor ou contra, não vai nos levar a lugar nenhum. A gente precisa entender a pessoa. Se a gente tem um conhecido, um amigo, né, alguém próximo que está passando por isso, nós não temos que nos afastar, porque muita gente se afasta também. Essa é uma outra questão. A gente tem que se aproximar, né, e ver no que a gente pode ajudar. Temos que ouvir essas pessoas. Então, não temos que assumir lado, mas a gente tem que saber que são os nossos semelhantes, são as pessoas que estão à nossa volta, estão na nossa sociedade, na convivência, são pessoas como nós. E a gente precisa ouvir, conversar, entender as angústias. Porque muitas vezes, Priscila, as angústias são de ordem emocional, e que acaba sendo canalizadas para a questão sexual. E a maior parte dos casos, então, Josi, são momentâneos? Existe uma estatística sobre isso? Existe essa estatística de 70% a 80% de variabilidade de gênero, de criança que brinca com... que a pessoa olha e fala, nossa, esse menino vai ser uma menina. Depois ele pega um outro caminho e ele se identifica com o próprio corpo e tem até uma orientação sexual por uma menina. Né? Então, ele se torna um heterossexual. Josi, e por que, por exemplo, nos casos de transgêneros, por que existe essa não identificação com o corpo? A causa é multifatorial. Então, eu quero conversar com todo mundo que está trabalhando com isso, né? Então, conversando com alguns médicos, alguns dão uma explicação da genética. Diz, né, que nos cromossomos, onde está se formando os cromossomos, já tem uma questão onde a pessoa vem, que nem na novela fala, né, parece que eu não venho habitando o meu próprio corpo, né? Que a gente também tem que entender que isso é um sofrimento para essas pessoas. Quando elas falam isso, elas estão sentindo mesmo. Eu sou uma menina que não estou ocupando o meu corpo, parece que eu estou num corpo errado, teria que estar num corpo de menino. A medicina, uma parte da medicina, da genética, vai explicar essa questão dos genes, né, na formação dos cromossomos. Uma parte da endocrinologia, conversando até com o pessoal lá da endocrinologia, eles falam da questão do sistema nervoso central, do hipotálamo, porque tem uma ressonância funcional que é feita hoje, né, por exemplo, um homem, na ressonância faz na parte do cérebro, eles colocam um hormônio feminino, por exemplo, estrógeno. O cérebro de um homem no hipotálamo, ele tem que ter uma reação, que é a reação do contato com o feminino, do cheiro, tudo. Na hora que introduz um hormônio, aquele cérebro masculino não tem reação nenhuma. Então, eles colocam assim, que no sistema nervoso central já vem com uma condição da pessoa não se ver como homem. Só que isso, né, é uma coisa da gente pensar, porque tem muitas questões, porque às vezes pelo próprio comportamento da família, tudo, o jeito que trata com essa criança, às vezes pode ter mudança também no sistema nervoso central e isso aparecer na ressonância, né? Então não ser uma coisa que veio, mas o próprio comportamento fez a alteração e aparece na ressonância. A neurologia vem falando da questão dos neurônios, que pode ser uma questão até neuronal, né? De um neurônio vir com essa função. E
tem a psicologia, que é a minha área, né? A psicologia, a psicanálise, que a gente estuda muito isso, né? E é muito novo isso, a gente tem trabalhos assim, muito no começo ainda, mas o que a psicanálise e a psicologia vê que é a questão da relação da criança com os pais e a questão do ambiente, como as famílias estão organizadas e como elas vão lidando com os filhos. A gente não pode descartar nenhuma nem outra, por isso que dá-se um nome que é multifatorial. O bloqueio é uma grande questão também, né? Porque o que acontece? As crianças com perto dos 12 anos, que não estão identificadas com o próprio corpo, vai entrar na puberdade, elas ficam desesperadas. Daí o que acontece? Se ninguém dá atenção para isso, elas compram hormônio no mercado negro da internet. Elas têm grupos que elas se encontram, elas compram e começam a tomar. É super perigoso isso, né? Então, alguns profissionais da endocrinologia estão trabalhando e vendo como fazer isso de uma forma mais correta. Só que daí, psicologicamente, né, uma criança de 12 anos, como que ela está, né, nessa condição de fazer já esse bloqueio, que é isso que você falou? Aí entra muito a nossa parte, né? Entendi. Será que é o caso? Será que ela não está com outras questões, né, e está precisando ir para o bloqueio como se ela fosse a saída de tudo, né? Aí a endocrinologia ela explica que o bloqueio é feito, depois é revertido com a entrada dos hormônios. Por exemplo, um menino vai colocar hormônios de mulher, né, o estrógeno, e a menina o contrário. Depois reverte, pode ter o crescimento normal, mas aí tem queda de cabelo, corre risco de AVC, tem problemas hormonais. Inúmeros problemas, não é? Inúmeros problemas. Então, o que eu acho perigoso, né, e isso é a visão também da psicologia, é assim, ter o conflito já ir, né, para uma intervenção de bloqueio. A gente tem que analisar muito bem, né? Porque se vai para o bloqueio, depois vai com a intervenção hormonal, depois chega até na cirurgia, né? Isso tem que ser algo muito bem entendido, muito bem pensado, né? Porque quando já entra com o hormônio depois, porque o bloqueio bloqueia a puberdade ali, né? Depois entra com os hormônios para fazer a transição. Né? E aí nos hormônios, até foi uma questão que o professor colocou para a gente lá na aula, né? Uma questão que surgiu, daí é irreversível, daí é irreversível. Esses são os grandes dilemas da nossa era. Dos anos 60 para cá foi modificando tudo e a gente entrou nessa era da diversidade. E daí a gente fica meio perdido nisso tudo mesmo. A gente fica, como que a gente assimila tudo isso, como a gente lida com tudo isso. Agora imagina uma família que está passando por isso, né? Uma família que é da geração de antigamente, lá dos anos 60, né? E aí vai estar lidando com todas isso. Essas mudanças, não como lidar, os avós, né? Como lidar com todas essas mudanças, né? Então isso é demanda para a clínica de psicologia. Né? Esse é material para a gente, é trabalho para a gente. É um trabalho, Josi, que precisa ser feito não somente com a pessoa, né, que não se identifica com o gênero, mas também com todos que estão ao seu redor, com a família, né, com a comunidade escolar. Aí a gente vai entrar para falar um pouquinho sobre isso. Como não adianta só a família saber como lidar com esses casos, mas as escolas também. Como lidar com isso? Nas escolas a gente vê assim um grande problema, porque essas críticas, né, que hoje a gente chama de bullying, né, é o que faz essas crianças saírem da escola. Então, há uma grande evasão escolar, né, um abandono escolar, por conta dessas crianças não se sentirem inclusas, não se sentirem pertencendo, porque nós todos temos uma necessidade humana de sermos incluídos. Nós precisamos sentir incluídos, é a nossa natureza. Veja, quando a gente está num ambiente, a gente quer estar incluído. E a gente deve incluir as pessoas também, essa é a nossa natureza. Na escola, como vai tendo tanta exclusão, tanta rejeição e tanto afastamento, eles acabam saindo da escola. Então, há muito depoimento dessas crianças, adolescentes que pararam de estudar por conta disso. Daí eles têm dificuldade no mercado de trabalho, né? Tem tudo é uma consequência, não é? Exatamente. Aí na escola, onde aparecem mais os dados de medo, de insegurança, de depressão, de aumento os pensamentos e ideias suicida, é a hora que está ali no contato com a escola. E às vezes o próprio professor não sabe como manejar, porque as escolas não estão preparadas, porque as mudanças são muito rápidas. Enquanto a escola está tentando trabalhar uma coisa, já surgiu uma outra, né? E para lidar com o bullying também, né? É obrigado nas escolas ter projetos de intervenção
para acabar com o bullying, para ter aceitação. Só que isso é com qualquer pessoa, né? Com o que é diferente da gente, que a gente tem que aprender a acolher, né? A gente tem essa dificuldade, nós precisamos abrir a nossa mente e acolher aquilo que é diferente, né? Sim. Aliás, tem até um movimento da Escola de Paz do Brasil, eu até participo como voluntária, né? É um convite aberto a todas as pessoas também que se interessam, viu, Priscila, ser voluntário na Escola de Paz. Ela vai até as escolas conversar com os pais, para ter um momento com os pais, para ajudar a resgatar essa autoridade, Como sabe? chama? Escola de Paz? A Escola de Paz do Brasil. Ela existe desde 1968. São círculos de palestras, são 8 palestras que são feitas em escolas, aberto ao público, gratuito. Cada dia vai um profissional conversar com o grupo de pais que estiver presente. Olha só que bacana, a gente pode deixar os contatos aqui para as pessoas verem também. Cada dia é um tema, e eu vejo muito isso lá, os pais, eles estão perdidos porque mudou-se muito, né? Não dá para fazer mais como os nossos pais fizeram, porque tudo está muito diferente, né? Os tempos são outros, Os tempos são outros. Então, como que eu me acho nessa nova realidade? O que a gente faz? Vamos sentar, conversar, abrir o coração, falar, eu não sei fazer direito, porque isso é uma coisa importante também, né? A gente não pode ter aquele orgulho, eu sei. Não, a gente não sabe fazer direito, mas a gente precisa aprender, porque nossas crianças estão aí, né? E a gente não pode deixá-las com uma autonomia maior do que elas podem suportar. Então, esse grupo é bem interessante da Escola de Paz, esse trabalho é para a gente resgatar isso e trocar ideias, fazer um tempo de reflexão entre os pais, para que a gente possa se encontrar, porque os pais se perderam. Então, isso é um dado importante da nossa realidade hoje. Então, aí a criança está recebendo tudo isso, né? Então, quando a gente vê uma criança com essa questão, não dá para a gente pensar, ela já está com a questão posta. Ela está manifestando um sintoma. É assim que a psicologia, a psicanálise vê, né? Que comportamento é esse que ela está tendo, né? Entendi. Como que está sendo a dinâmica dessa família, né? Entendi. Então, a gente tem que analisar tudo isso antes de partir para bloqueio, para intervenção hormonal, né? Tratamento hormonal. Antes de partir, depois no futuro, para cirurgia, a gente tem que ver tudo muito na infância. E quanto antes procurar ajuda, mais rápido a gente consegue cuidar disso, para não sobrepor depois vários outros problemas. Que vem a depressão, vem o pânico, vem transtornos alimentares, vem toda uma gama de problemas junto, né? Que aí é muito complicado. São depois, muitas né? consequências, né? Exatamente. Josi, falando nessa questão de ajuda, quais são as ajudas que hoje as famílias já podem contar nesses casos? Então, a ajuda terapêutica, eu vejo assim que é o melhor caminho por onde começar, né? O melhor caminho é a pessoa chegar no consultório de um psicólogo e falar, estamos passando por esse problema. Seja os pais com a criança, ou seja o adolescente que fala, eu não estou sentindo que eu me identifico com o meu corpo. E às vezes a gente vai ver, Priscila, que é só uma questão da adolescência. Entende? De uma não identificação natural e normal. Existem casos e casos, não é? Então, vai primeiro pro psicólogo, que daí vai ser entendido isso, vai ser tratado isso, né? Daí a gente pode envolver outros profissionais depois. E a gente vai conversar. Às vezes é uma questão, né, que a gente vai ter que fazer mesmo, a pessoa vai ter que fazer esse encontro com ela mesma. Sim. E ver quem verdadeiramente ela é. Às vezes ela vai ter uma orientação para o mesmo sexo mesmo, mas a gente tem que entender muito bem, né, e o tempo da terapia é para ela ter esse encontro com ela mesma, né. Entendi. Então, o melhor caminho é que vá para a terapia. E existem, como você disse, da Escola de Paz, também existem, acho que em várias cidades aí, né, existem vários grupos de apoio a essas famílias, a essas crianças e adolescentes. Isso, é interessante procurar nas universidades, nos centros de referências, né? Em Campinas tem um centro de referência, inclusive tem várias atividades lá, que eles trabalha-se muito lá a questão da inclusão, a questão de participar em atividades, né? E serem aceitos, né? Porque muitas vezes os pais, muitas vezes a família também não tem condições de procurar um consultório particular, né? Então, nesses casos, eu gostaria que você orientasse também as famílias, nesses casos que os pais não podem procurar um consultório particular, o que eles podem procurar como ajuda? Eles podem procurar na prefeitura o serviço social, porque chegando no serviço social da prefeitura, se não há um centro de referência especializado para tratar questões de gênero, que nem em Campinas eu sei que há,
um centro de referência especializado para tratar de questões de gênero. Se não tiver na cidade, tem como encaminhar para outros grupos também que vão ser apoio. Entendi. E tem o trabalho terapêutico também oferecido pelo município, né, pela rede pública. Legal. Então, tem que dar o primeiro passo procurando o serviço social. O importante é dar o primeiro passo, O importante é dar né? o primeiro passo. Não fique assim, alheio e não querendo enxergar, né? Se envolve e cuide. Quanto antes cuidarmos, né, melhor é. É verdade. Josi, que bacana. Muito obrigada, pelos seus esclarecimentos. Eu tenho certeza que a gente vai ter algumas dúvidas aí e nós vamos mandar para você responder. Obrigada pela sua presença. Prazer, viu? Obrigada eu. Até. Pessoal, se vocês ficaram com dúvidas, podem mandar no e-mail que está aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.